Olá, jovens, sejam bem-vindos ao nosso curso de Comunicação em Redes de Computadores. É, isso mesmo. Nós vamos entrar agora numa ideia de programação voltadas à rede de computadores. Mas antes, aí eu preciso falar sobre um pouquinho de como evoluiu, né, de como estamos hoje. De fato, quando a gente começa a brincar, lembrando, hoje a aula é puramente teórica, então não tem nenhum desenvolvimento. Eu sei, é triste mesmo, a gente só vai falar teoria, então marca esse tempinho aí para a gente absorver o conhecimento de uma forma teórica. E nas demais aulas a gente vai brincar, desenvolver, que é a parte que a gente mais gosta, pelo menos que eu mais gosto, tá bom? É a parte prática, é a parte técnica ali de ficar desenvolvendo. Então, quando a gente fala em rede de computadores, a primeira ideia que vem em mente é a internet, né? A rede de computador é internet, web. A ideia de interligar computadores, isso é muito antigo. Então, lá atrás, a mãe da internet se fala que foi a grande ARPANET. Ela é considerada a mãe da internet, que surgiu lá na época da Guerra Fria, que era a intenção interligar bases militares, tá? Então, essa ideia de interconectar computadores já vem sendo solicitada há muito tempo, então não é de hoje. Não fiquem assim abismados, porque essa ideia de interconectar computadores e a gente criar uma rede entre eles, ela é bem antiga. Eu quero que vocês tenham ciência disso. Então, o que o projeto consistia? Qual era a ideia do projeto? Eu já comentei que era interligar, né, bases militares. Então, a ideia do ARPANET, desse projeto, era conseguir, de uma certa forma, ter a comunicação entre essas máquinas. Este projeto ele consistia em realizar a interconexão desses computadores, aí através de um sistema único deles lá de comutação. As informações elas eram, vamos dizer, armazenadas em pequenos pacotes, e cada computador enviava um pacote. Tenta imaginar que as informações era dividida em pacotes, pequenos pacotes, e cada pacote desse continha um trecho de dados. Desta forma, cada computadorzinho desse enviava esses pacotes, que era montado no final quem havia solicitado. No sistema de computação, as informações elas eram contidas ali em pequenos pacotes que continham esses pequenos trechos de informação, e que cada computador enviava esse pequeno trecho, esse pacotinho, tá, para o computador que havia solicitado, com esses trechos de dados. E no final era montado a quem havia solicitado. Então eu solicitava uma informação, um dado, essa informação era repassada, e aí cada computador enviava um trechinho de dado. E esse sistema ele tem vantagens e desvantagens, né? Obviamente, como todo sistema, a gente consegue extrair coisas boas e coisas ruins. Como vantagem, a gente poderia ter, né, evidenciar aqui como garantia dos recursos, disputa pelo acesso somente na fase de conexão. Tem também o controle nas extremidades. A gente conseguia ter esse controle nas extremidades. Então, aqui a gente já está pensando numa ideia de comutação de circuitos. Tá? Não sei se vocês lembram, se vocês sabem, né? Aqui entra numa questão de outras disciplinas. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não aprofundar muito e entrar em determinadas situações em que a gente toma um rumo diferente, tá bom? Então eu vou me contendo em alguns dados, algumas informações. E não há processamentos no nós intermediários. Então ele tem um trecho de código, tem que imaginar assim, ele tem um trechozinho desses dados e que ele tem que ir passando. Basicamente seria essa a ideia. Então, como desvantagem, a gente já pode evidenciar aqui desperdício de banda, problema para transmissão de dados, probabilidade de bloqueio. Então, situações de correção de erros assim quase impossíveis, era bem complicado mesmo. E a gente tinha um problema, né? Cada vez mais as pessoas iam inserindo, querendo, né, sistemas que estejam conectados. Então a gente tem um problemão aqui, se tem desperdício de banda, problema para transmissão de dados, e a cada vez mais havia mais pessoas querendo se aderir à ARPANET. A gente começa a visualizar um grande gargalo aí, um grande problema. Então já tinha necessidade de crescer. Antes era bases militares, que foi se expandindo e chegando ao ponto de ter novas ideias, porque a ARPANET já não aguentava mais suportar, né,
essa quantidade de computadores interligados. E aí vem a necessidade de criar uma outra forma de comunicação, justamente que seja mais eficiente, que consiga aderir mais pessoas, aderir mais computadores, né, no caso, na rede, sem sobrecarregar, sem ter tanto problema assim. E aí que surge um protocolo chamado protocolo de internet. Esse protocolo de internet é bem conhecido como TCP/IP, um protocolo TCP/IP, permitindo que o fluxo dessas informações transitasse pela rede sem maiores dificuldades, de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim. E aí vem a primeira ideia de o que seria a definição de servidores. Como a internet ela se tornou uma rede que tenha cada vez mais computadores, começou a surgir a necessidade de dedicar alguns serviços, alguns computadores para prover alguns serviços. Então aí vem a primeira definição de aplicações, né, do lado do servidor. Então a gente começa a visualizar exatamente isso, de alguns computadores serem dedicados a serviços para a rede poder interligar e funcionar bem. Então a gente já tem umas aplicações, algumas ideias de como vai funcionar, né, o lado e uma aplicação servidora. Enquanto os demais solicitavam esse serviço. A gente de um lado tem os servidores que vão prover determinados serviços e a gente tem a outra mão que é a que precisa desses serviços funcionando. E esse outro lado da mão a gente vai chamar eles de cliente. Por que cliente? Qualquer ideia do cliente. O cliente não vai compartilhar nenhum recurso com o servidor. Mas, no entanto, ele vai solicitar diversas funções do servidor. Então, a gente vai ter computadores que vão prover serviços e computadores que vão solicitar os serviços. Então, a gente tem já uma comunicação em rede entre cliente e servidor. Conseguiram entender? A ideia é essa. Então a gente tem um conceito aqui, porque o cliente solicita e o servidor ele provê o serviço. Então de alguma forma o servidor ele vai ter que estar escutando, esperando essa requisição e o cliente vai ter que estar solicitando esse serviço. Então ele vai mandar a requisição, né? Eu quero serviço tal. O servidor vai precisar estar esperando, ou seja, escutando ali, aguardando essa solicitação para mandar prover o cliente da requisição solicitada. E vem a ideia de comunicação, que é a ideia central dessa aula, entre cliente e servidor, entre os computadores, né? Que é a ideia de comunicação cliente-servidor. Como isso funciona, como isso se dá, como a gente trabalha com isso, né? O modelo, né, o protocolo, a gente já falou que está dividido, que foi denominado, né, protocolo da internet, TCP/IP. Então, esse modelo ele possui algumas camadas que elas devem ser respeitadas. Então, ele tem a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede e a camada física. Dentro dessas camadas, a gente vai trazer aqui como fundamental e a gente vai precisar evidenciar para a gente conseguir desenvolver em comunicação entre computadores, basicamente a camada de transporte, porque a gente vai desenvolver uma aplicação. A ideia aqui é desenvolver aplicações que comuniquem cliente e servidor. Para conseguir desenvolver essas aplicações, a gente precisa entender também a ideia da camada de transporte, que a gente vai sempre visualizar dois modos de conexão, que é a orientada à conexão e a não orientada à conexão. Então a gente tem de um lado, respectivamente, o TCP, que é orientado à conexão, e a UDP, que é o modo não orientado à conexão. Então essas duas formas de conectar, de conexões, elas são fundamentais para a gente conseguir compreender. Não estou falando que você não precisa saber da camada física, da camada de rede. E inclusive a camada de rede, que trabalha o IP, a gente vai também entender. Mas a gente vai passar de uma forma bem superficial. Vocês vão saber que existe e para que a gente vai utilizar. Basicamente isso. Nela, a camada de aplicação, por exemplo, a gente tem o FTP, o SMTP, o Telnet, o HTTP, HTTPS. A gente também vai tentar desenvolver algumas coisas. Na camada de transporte, a gente tem o TCP e o UDP,
que basicamente é um modo de conexão. Uma vai ser orientada à conexão, que é o TCP, e a outra vai ser não orientada à conexão, que é a UDP. E a camada de rede, que eu gosto de sempre salientar, que ela tem ali a identificação, o IP. E a gente já passa para o próximo tópico da nossa aula, que é a identificação desses processos. Se eu tenho um servidor, uma aplicação servidora, né, e tem um cliente solicitando, como é que isso se comunica? Como é que funciona isso? Como é que se dá essa comunicação? Como é que um enxerga o outro? Como é que eles trabalham? Então, essa comunicação entre esses dois processos, vamos dizer que o processo do cliente e o processo servidor, ela funciona de forma assimétrica. O que significa isso? Significa que, num sentido, um processo faz o papel de servidora e o outro processo vai fazer o papel cliente que vai solicitar esse serviço. Uma forma de identificar, que a gente vai visualizar aqui, é a utilização de portas. Então, essas portas, elas identificam em qual local que minha aplicação servidor... Lembra que eu comentei que minha aplicação servidora ela fica escutando? Então, a gente vai determinar, por exemplo, uma porta para aquele serviço estar escutando, para quando eu fizer uma requisição, ele já identificar qual é a porta, receber e enviar. E olha só que legal, eu posso ter um servidor com diversas aplicações servidoras, ou seja, ter diversas aplicações que estão ali escutando e esperando. Tem vários exemplos disso, por exemplo, quando você acessa o Google, o site do Google ou qualquer outra plataforma web, página web, ela vai ter um servidor de dados, servidor de um banco de dados, um servidor de domínio, vai ter uma gama de serviços ali que vão prover ao cliente uma página web. E para o cliente, a ideia é justamente essa, ser bem simples, ser fácil, ser intuitivo. Ele não precisa saber o que está passando nessas camadas, ele não precisa saber nem mesmo o IP da aplicação ou porta daquela aplicação, ele vai apenas solicitar. E essas portas elas estão divididas na numeração de 1 a 65.535. Então a gente tem todo esse range aí para trabalhar as portas. Porém, as portas de 1 a 1023 elas são reservadas. Elas são reservadas para serviços conhecidos como FTP, HTTP, e a gente vai ver isso. Inclusive, eu recomendo vocês irem ao Google e colocar aqui, ó, listas de portas do protocolo. A gente tem aqui, ó, uma lista de portas, tá? Com vários serviços e a descrição deles. Olha só, a gente tem aqui oficial, não oficial, conflito, mas eu falei de 1 a 1023, né? Vamos dar uma verificada aqui. E o mais engraçado, assim, e o mais estranho, nem vou falar engraçado, é que alguns desses serviços aqui, de tanto pessoal utilizar e saber que é importante, eles caem em concurso, caem em prova. Por exemplo, intuitivamente, eu já sei, né, que a porta 80 ela vai ser de HTTP. Tá vendo? E aí, a porta 21 ela vai ser de FTP. Então, são vários serviços aqui que elas já estão designadas. Então, se a gente passar o olho aqui, ó, a gente consegue visualizar um montão de serviço. Tem, por exemplo, olha só, o SSH também, que cai muito em prova e concurso, que é a porta 22. Lembra que eu falei da comunicação orientada à conexão e não orientada, o TCP e o UDP? Aqui já informa, ó, qual é o método de conexão. Então, o TCP, o FTP, desculpa, ele é comandado pelo protocolo. O FTP ele é comandado aqui pelo protocolo de TCP. Então, isso é muito, muito interessante e é importante a gente visualizar isso. E como que eu faço a identificação? A identificação ela vai vir pelo IP, 2 pontos e a porta. Quando a gente quiser identificar ou acionar um serviço de um servidor, eu vou ter que definir qual é a porta que ele vai ficar escutando e o cliente vai ter que saber qual é a porta para poder fazer a solicitação daquele serviço. Então eu tenho identificação dos meus processos através do IP e através da portazinha ali que a gente vai mais na frente falar
e chamais de socket. A ideia da aula é basicamente essa conversa, justamente para vocês visualizarem qual a importância e como funciona a identificação dos processos, que é pelo IP e pela porta, como é que funciona hoje a comunicação na internet, que protocolo é usado, que é o TCP/IP, né? Então, basicamente, nas próximas aulas, a gente vai desenvolver e a gente vai fazer já a definição e a separação de qual método de conexão a gente vai utilizar e por que essa conexão. Então, a gente vai ter o TCP e a UDP, que basicamente vai te trazer ali, uma conexão confiável e a outra não, ou seja, uma eu vou solicitar retorno, enfim, não vou entrar nesse mérito para a gente não invadir assunto de outras aulas, tá bom? Então, na próxima aula, eu quero que vocês prestem atenção que a gente vai começar a desenvolver comunicação entre computadores na rede, tá bom? Tchau, tchau, espero que vocês tenham gostado.